Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do curso A Coragem de Amar. Eu quero iniciar essa aula fazendo uma pergunta para você. Por que mesmo sabendo quem foi Freud, mesmo sabendo os principais conceitos da psicanálise, eu ainda tenho conflitos, eu ainda experimento sofrimento? E é justamente para responder essa pergunta que eu criei a aula de hoje, tá? Então, assim como você, eu frequentava sessões de terapia com um psicanalista, com um psicólogo. Eu gostava muito de aprender sobre quem foi Sigmund Freud, sobre consciente, inconsciente, id, ego, superego, né? Sobre os tipos de caráter, né? Como, por exemplo, o recalque, racionalização, projeção. Porém, mesmo eu sabendo de tudo isso, eu ainda patinava. Eu ainda transferia para o outro aquilo que era meu, que eu deveria resolver, as minhas questões. Tá? E quando é que eu comecei a me trabalhar de fato? Quando eu entendi que não só na terapia, mas em muitas outras áreas e tarefas que você for fazer, é importante ter a chave ou as chaves para que você possa acessar, né, a informação que vai te levar a resolver aquele problema, aquele conflito. Então, muitas pessoas me procuram para consultório, para cursos. Por quê? Nossa, Diego, você é super inteligente? Não, muitas vezes para aquela situação eu apenas tenho a chave que faz com que aquela pessoa se liberte do estresse, se liberte do sofrimento, né? Como muitas vezes você vê e percebe um problema no seu carro, você sabe que é no motor, mas você não tem a chave que regula aquela parte. Então você procura um mecânico. Ele tem a ferramenta, ele tem a chave. E aqui eu vou compartilhar algumas chaves que vão potencializar você para que você possa acessar em você a coragem de amar. Ok, então eu quero começar falando sobre o Jung, tá? Por quê? Carl Jung foi discípulo de Freud e ele conseguiu desenvolver também as suas teorias, né? Então ele se apropriou do conhecimento de Freud e a partir disso ele criou o seu próprio trabalho e é uma contribuição gigantesca para a humanidade, tá? Eu vou me reservar a falar um pouco sobre alguns conceitos de Jung que eu penso que são chaves para você curar a sua criança interior, para você encontrar o equilíbrio dentro de si, tá? Então eu quero começar falando sobre complexo. Então, o que é complexo para Jung? Complexo é um centro de emoções, é uma memória, ou seja, é uma parte em você onde está concentrada emoções, tá? Por que é importante você saber disso? Gente, não adianta você tratar só por tratar. Eu quero me livrar do estresse porque eu acho que é bonito me livrar do estresse. Você não vai conseguir obter sucesso ou êxito. Por quê? Não se trata um sintoma pelo sintoma. É importante encontrar o porquê que aquilo aconteceu. Isso é uma necessidade nossa, entender os porquês. Muitas pessoas me procuram e quando eles percebem que o problema se resolveu, eles ainda me questionam: Diego, por que isso? Então a gente tem uma tendência, e você sabe disso, né? Todos nós temos e podemos encontrar o porquê das nossas angústias, do nosso estresse, né? Dos nossos conflitos. E isso é você entrar em contato com o seu complexo, né? Ou seja, com o espaço dentro de você onde está concentrado, né?
as emoções ou os padrões de comportamento que você tem, tá? Então eu quero utilizar essa carta para falar um pouco sobre o complexo, né? Ou seja, aqui tem um coração, né? Um coração, e nesse coração tem 3 espadas, né? Perfurando esse coração. Então aqui tem um padrão de sofrimento, né? Um coração foi alvejado por 3 espadas, então tem um padrão de sofrimento, e o complexo são padrões de sofrimento que a gente tem. Muitas vezes você está sofrendo em relação a alguém ou alguma situação, e aquilo se repetiu várias vezes, já se tornou um padrão na sua vida, se tornou algo complexo. Poxa, eu me envolvi com uma pessoa e aconteceu isso. Aí eu terminei o namoro. Aí eu comecei outro namoro, aconteceu isso. Aí fui para outro namoro, aconteceu isso. Né? Ou eu estava no emprego, aconteceu isso. Fui no outro emprego, aconteceu aquilo. No outro emprego, de novo. Então é um padrão, né? É uma emoção que você está experimentando que você não quer experimentar mais, né? Porém essa emoção já não está mais só fora, está dentro de você, né? No que Jung chama de complexo. Então aqui eu estou entregando uma chave. Não trate o sintoma pelo sintoma. Procure entender a razão, o padrão, o que provoca aquilo, né? E aí você vai ter a oportunidade de obter êxito, né? Então, para ter a coragem de amar, primeiro, ter a coragem de olhar para os seus padrões. Não só ir lá, eu quero que você faça uma massagem, uma meditação e eu quero sair daqui mais leve. Só porque eu acho bonito. Não. Vai procurar entender as emoções que estão por detrás dos seus comportamentos. Isso nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Fique tranquilo. Porém, entenda isso. Não adianta não olhar para as emoções, tá? Existem coisas que são complexas mesmo, né? Porém, a gente pode tirar as espadas e observar o que cada uma delas quer mostrar, quer dizer e por que elas estão ali, né? Separar o joio do trigo. Ok? Uma segunda chave é o inconsciente coletivo. Jung percebeu esse aspecto do inconsciente coletivo. Como eu sou cientista social de formação, eu estudei muito um filósofo chamado Émile Durkheim, que falava de consciente coletivo, e o Jung de inconsciente coletivo. O que esses dois conceitos têm em comum? Muitas vezes nós obedecemos regras e nem sabemos o porquê. E isso o Jung chamou de inconsciente coletivo, né? E o Durkheim, que foi um psicólogo social, ele dizia consciente coletivo. Então Durkheim explicava por que tantas pessoas vão na igreja e nem sabem por que estão indo, né? Mas elas estão indo lá. Por quê? Porque são regras, né? E o Jung descobriu que individualmente cada um também obedece regras que vieram antes que você nasceu, né? E ele chama isso de inconsciente coletivo. E aí eu tenho essa carta, uma pessoa fazendo uma tarefa aqui, segurando um bastão, porém você olha atrás dela, vários bastões aqui, né, fincados na terra. Então muitas vezes a gente faz algo baseado em regras que começaram e vieram antes de nós. Aí você vai dizer assim, ué, mas então você está dizendo que o indivíduo ele herda comportamentos? Sim. Tá? E Jung fala e chama isso de inconsciente coletivo, tá? Então existem emoções que são herdadas, por isso que é tão difícil você sair de certo sofrimento sozinho, porque você não sabe de onde que veio, tá? Então inconsciente coletivo é uma chave. Muitas vezes nós vamos precisar perguntar da onde veio esse sofrimento, tá? Então muitas vezes não veio agora, veio lá do passado, tá ok? Uma terceira chave são os arquétipos. O que são arquétipos? São modelos que muitas vezes nós seguimos, né? Então, por exemplo, eu quero me sair vencedor, quero terminar minha faculdade, quero cumprir uma meta. E aí eu vou lá, eu me transformo numa pessoa vencedora. Muitas vezes, por detrás dessa pessoa que se mostra como vencedora, existe um arquétipo, como por exemplo o arquétipo do guerreiro. Ele se comporta como se fosse um guerreiro. Eu não posso perder, eu não vou perder, e eu vou à luta e eu vou conseguir. E realmente ele consegue. Ele está seguindo um modelo, um arquétipo de um guerreiro. Aqui, ó, por exemplo, um cavaleiro com a espada, indo em direção aos seus objetivos, né?
Então todos nós seguimos arquétipos, né? Quando vamos nos curar, meditamos como se fosse um mago, né? Então são arquétipos. Então muitas vezes nós vamos precisar entender o que existe por detrás dos nossos comportamentos. Quais são os modelos que nós estamos seguindo, né? O problema é quando você não consegue conquistar aquilo que você quer e aí você se sente frustrado porque você não conseguiu imitar um arquétipo que você segue inconscientemente, tá? Então aqui uma chave, o que existe por detrás dos seus comportamentos, tá? Uma quarta chave, o conceito de sombra. O que é sombra? É similar ao que o Freud chama de id, é aquilo que está assim lá no passado, né? É aquilo que muitas vezes eu não é que eu não quero, eu não consigo reconhecer. São os meus instintos, como por exemplo agressividade, raiva. Muitas vezes você faz algo e nem sabe o que você fez. É porque você seguiu muitas vezes um instinto seu. Fui agressivo, né? Raiva, eu explodi, eu estourei com alguém numa situação. Então são os nossos instintos aqui, ó, né? Que eu não consigo controlar. Ele existe, né? Independente da minha vontade, ele está lá. E quando eu não reconheço isso, fica muito difícil eu assumir aquilo que eu faço. Então tem pessoas que falam assim, eu agredi por legítima defesa. Pode ser que foi por legítima defesa, porém ele seguiu um instinto que vem lá da sombra dele, né? O Deepak Chopra escreveu um livro chamado Efeito Sombra. Sabe quando, por exemplo, você resolve fazer uma dieta? Eu vou comer, não vou comer doce, não vou beber refrigerante, não vou tomar cerveja. Porém, você tem o hábito de tomar refrigerante todo dia, de comer doce todo dia, mas eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Aí você passa uma semana sem fazer. Quando passa 7, 8 dias, de repente você ataca, come uma caixa de chocolate. Por quê? Instinto. Antes de você pensar, esse instinto existe e ele atua em você. Então é importante muitas vezes a gente observar o efeito sombra do que o Deepak Chopra, né, fala, efeito sombra. O Jung já chama de sombra, né? Então é importante acolher a sombra, aquelas coisas difíceis que não tem como controlar. A gente pode olhar para isso com amor e com carinho, tá bom? Próxima chave, ânima e ânimos, né? Ou seja, nós possuímos em nossas memórias, em nossas emoções, né? Nos aspectos, como sombra, como personalidade, dois lados da moeda, o masculino e o feminino, né? Ânimos, masculino, ânima, feminino, né? Então, eu sou homem, né? Então, predominantemente, eu utilizo o que o Jung chama de ânimos, né? O Freud falava sobre a sexualidade, sobre a libido. O Jung fala sobre ânimo, né? Porém, eu também tenho a minha parte feminina, que é a ânima, né? Que pode ser, por exemplo, a minha consciência. E uma mulher também tem o ânimos, que é o inconsciente. Nós somos feitos sempre de ânima e ânimos, né? Então tem o masculino e o feminino dentro da gente. E não adianta só tratar o feminino, como também não adianta tratar só o masculino. É importante observar os dois lados da moeda sempre, tá? Encontrar e buscar o equilíbrio, tá? Mais uma chave que Jung traz, né? Que é o conceito de individuação. Aqui tem uma pessoa sozinha. O que é individuação? É você fazer as coisas de forma individual, né? Aí você fala, não, Diego, mas tem coisas que eu faço sozinho, né? Eu sei que você faz sozinho, mas é importante você encontrar em você algo inédito, encontrar dentro de você algo particular, algo singular, que só você faz no mundo. Todos nós temos uma impressão digital que é só nossa, uma assinatura que é só nossa. É importante você encontrar a sua assinatura, né? Por isso que muitas pessoas dizem, você precisa plantar uma árvore, né? Ter um filho ou escrever um livro, né? Ou seja, encontre algo que é só seu,
muitas pessoas montam uma empresa, né? Algo que só ela sabe fazer, né? Muitos atletas procuram ser recordistas, né? Ou seja, ter um recorde que só ele conseguiu, né? Então é importante você praticar a individuação. Inclusive Jung diz que é interessante você praticar a individuação após os 35 anos de idade, né? Quando você está já mais maduro psicologicamente, espiritualmente, e aí você fazer algo que é só seu, né? Que só você faz, algo individual, né? Não seguir mais assim as massas, né? Todo mundo está fazendo isso, mas eu não preciso fazer, porque eu preciso me dedicar uma parte da minha vida à minha individuação, à minha assinatura, algo que é autoral meu, ok? E aí, por último, sincronicidade. O que é sincronicidade? Se você quer algo, você precisa dançar com aquilo, você precisa entrar em sincronia, né? Então o que é sincronicidade? Por exemplo, se eu marquei um compromisso às 2 horas, seria interessante, né, eu chegar 10 minutos antes. Por quê? Porque quando o relógio marcar 2 horas, eu já estou lá, eu já estou pronto, eu já tenho tudo que eu preciso para executar aquilo que eu vim fazer. Então é importante que você se prepare para as coisas e execute as coisas, tá? Isso é sincronicidade, é responsabilidade sobre aquilo que eu faço. É eu ir em busca, tá? Com o auxílio de ferramentas, do universo, das leis, dos livros, do conhecimento, né? Não fazer as coisas de supetão, fazer as coisas com conhecimento, com responsabilidade. E eu coloquei aqui a justiça, né? Que é uma carta que procura agir, né? Eu vou colocar na balança, vou me preparar, mas eu também vou executar, né? Tem pessoas que ficam o tempo inteiro se preparando e nunca fazem. Tem pessoas que fazem de qualquer jeito. Isso não é sincronicidade. Sincronicidade é eu fazer aquilo que precisa ser feito, e se não ficou bom, eu faço ajustes, eu me curo, eu dou um passo atrás, né? Procuro ver o que faltou, e aí eu aprendo com aquilo, modifico os comportamentos e sigo adiante, tá? Sincronicidade, né? Ou seja, responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo, tá? E principalmente sincronicidade no sentido assim de quando eu for fazer algo, que eu possa, através daquela ação, daquela tarefa, me tornar alguém melhor. Tem pessoas que fazem a vida inteira a mesma tarefa e nunca mudam. Ou seja, ela não está em sincronicidade com a natureza, com as leis, né, com o universo. Estar em sincronicidade é eu estar fazendo algo, contribuindo com as pessoas, com o mundo, mas também crescendo com aquilo, né? Se tornando alguém assim, com a consciência mais ampla, mais responsável, né? Com mais conhecimento, com mais sabedoria, com mais equilíbrio, né? É quem eu quero me tornar, né? Percebe, gente? Então eu desejo verdadeiramente que essas chaves que eu estou compartilhando com vocês aqui, né, façam com que você consiga se apropriar da sua coragem de amar, né? Ou seja, né, olhar para as emoções, entender um pouco sobre por que você faz certo tipo de coisa. Muitas vezes você herda isso, né? Saber que você tem modelos, que você tem sua sombra, que você tem teu masculino, teu feminino, que você tem a oportunidade de fazer as coisas de forma individual, de desenvolver algo autoral, né? E fazer isso se tornando alguém melhor. Isso é a coragem de amar. Fazer com propriedade, né? E ao mesmo tempo com leveza, tá certo? Então, eu espero ter contribuído e convido você para assistir às próximas aulas, onde nós vamos aplicar todo esse conhecimento através da meditação, tá bom? Um grande abraço, fique bem e até a próxima aula.